a ação do demônio na história. Na parábola do joio, Nosso Senhor nos dá uma visão da história da igreja como só Ele pode dar. E Ele mesmo se dignou a explicá-la aos seus apóstolos. Nos disse que o reino dos céus, a igreja, se assemelha a um homem que semeou boa semente em seu campo, e enquanto dormiam seus homens, veio o inimigo e semeou o joio em meio ao trigo. Claro, quando tudo começou a crescer, não foi possível distinguir o joio do trigo, mas somente quando a erva começou a produzir frutos. O dono do campo, questionando os seus trabalhadores se deveria arrancar o joio, os respondeu que não, que deixassem crescer até a colheita. Então, se procederia para separar o joio do trigo, o primeiro para queimá-lo e o segundo para guardá-lo nos celeiros. O semeador é Cristo. O campo em que se semeia é o mundo. A semente é a doutrina revelada. O trigo são os filhos do reino. Mas o demônio, inimigo do homem, semeia mentiras, fazendo brotar o joio que são os filhos do mal. Cristo deixa ambos crescerem misturados, mas o dia da colheita, que é o dia do juízo final, enviará seus anjos para separar os maus dos bons. Os primeiros para lançá-los no fogo do inferno e os segundos para juntá-los no celeiro do céu. Em poucas palavras, esta parábola nos revela um dos mistérios que mais nos aflige: a permissão divina para a ação do demônio. De fato, o Salvador nos manifesta aqui 3 pontos importantes. O primeiro, a paciência divina que permite que o demônio atue no mundo ao lado da graça. O segundo, a atividade sempre alerta do mesmo demônio para neutralizar e destruir a ação desta graça. E o terceiro, as táticas do demônio para realizar esta atividade destrutiva, sobretudo sua habilidade especial em aproveitar a escuridão para se disfarçar. A paciência divina em permitir a ação do demônio junto à da graça pode ser vista no livro de Jó, como em uma ocasião, ao aparecerem os anjos diante de Deus, apareceu também o demônio entre eles. O Senhor lhe perguntou se havia reparado em seu servo Jó, varão temeroso de Deus, como ninguém, e o demônio respondeu dizendo que isso não teria mérito algum, já que Deus o havia acumulado de bens, mas que se desse uma oportunidade de atribulá-lo, veria como Jó se rebelaria contra ele. O Senhor o permitiu. Então tentá-lo, o qual fez de muitas formas, devastando sua propriedade, tirando todos os seus bens, matando todos os teus filhos e o cobrindo com uma terrível úlcera dos pés à cabeça. Segundo São Gregório, Jó, assim tentado, é a figura da igreja, especialmente da igreja no final dos tempos. Igualmente, São Paulo vê como ao lado do mistério da graça, a que se dá o nome de mistério de Cristo, se desenvolve um mistério paralelo de maldade e de pecado, a qual se dá o nome de mistério da iniquidade, e resume a história do mundo, a luta entre estas duas forças. É bem certo que triunfará o mistério de Cristo, mas não deixa de ser pavoroso o que nos diz o mistério da iniquidade, que irá tomar força no decorrer dos tempos, de modo que parecerá que irá prevalecer até o final. Só então se poderá claramente reconhecer, como o joio da parábola, pois só então se terá cristalizado em frutos concretos, entre os quais está a grande apostasia de uma sociedade outrora conquistada para Cristo. Tudo isso corresponde com o que Nosso Senhor nos diz aqui. A terra semeada de bom trigo é o florescimento do mistério de Cristo.
A terra semeada de joio é o mistério da iniquidade. Ambos crescem juntos, esperando a colheita, o desenlace final. A atividade sempre alerta do demônio para neutralizar e destruir a ação de Deus é neste mistério da iniquidade onde se torna mais evidente. O mesmo São Paulo nos convida a ver a ação oculta, mas real e decisiva do demônio. Seríamos muito enganados se julgássemos a história somente pelos acontecimentos humanos que a compõem, pelas causas externas que aparecem por fora, e não tivéssemos em conta que tudo isso responde à ação invisível, tanto da graça como do demônio. Por trás de todas as adversidades que sofre a Igreja, se encontra de um modo ou de outro, de maneira mais ou menos indireta, a ação principal dos poderes das trevas. E assim, São Paulo nos adverte que, porque nós não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Bossuet, em seu discurso sobre a história universal, explica apropriadamente como, assim que o cristianismo começou a se difundir entre os povos gentios, o demônio se apresentou na batalha como forma de perseguição. Vendo que a perseguição não conseguia suprimir os cristãos, mas sim que aumentava seu número, recorreu logo à discussão doutrinal de filósofos pagãos contra apologistas católicos. Como tão pouco isto bastou, tentou relativizar as diferenças das religiões, afirmando, pela boca de Porfírio, que na realidade os diferentes deuses eram nomes diferentes com que chamamos a uma mesma divindade e que Jesus e Júpiter eram o mesmo. Como os cristãos não caíram na armadilha, o demônio tentou uma última alternativa, a heresia. Ao invés de atacar a Igreja por fora, começou a atacá-la por dentro. É o joio semeado em meio ao trigo. E como se deu conta de que essa era a sua melhor tática, a manteve já para o resto da luta. De modo que todas as heresias que se levantaram contra a Igreja, além de suas causas humanas, foram orquestradas pelo diabo. E as táticas do demônio, especialmente sua habilidade para se camuflar, revela táticas interessantíssimas para proceder seus intentos. Vamos ver algumas delas. A primeira é o cuidado que o demônio tem para que sua ação passe totalmente desapercebida. Ataca à noite, quando ninguém o vê. Pensar que os ataques do demônio tomam frequentemente uma forma exterior visível seria desconhecer as táticas diabólicas. O demônio é essencialmente um poder das trevas. Trabalha nas trevas, trabalha na escuridão para surpreender e enganar. O êxito de sua ação na Igreja depende desta habilidade em esconder o que é e o que faz, de modo que só se mostre exteriormente quando é forçado a fazê-lo, para neutralizar e imitar os carismas divinos ou graças extraordinárias que quer desacreditar. E quando se vê vencido ou impotente, então sua raiva pode ir mais que sua prudência. Duas coisas em particular facilitam este perfil discreto. Primeiro, a negligência dos trabalhadores do Evangelho. Como dizia São Pio X, a força do inimigo é a fraqueza dos católicos. Isso sempre foi assim. Quando os pastores dormem, quando o cristão descuida de sua fé, da sua prática religiosa, então o demônio aproveita a situação para semear todos os germes de morte espiritual que pode. Alguns doutrinais, que são os erros, e outros morais,
que são os vícios. E com isso sabe que tem a partida absolutamente ganha. E logo a mesma missão divina. Esta é vossa hora e do poder das trevas. Deus deixa trabalhar o demônio para estimular os católicos para fazer mais meritória sua fidelidade, para que os sofrimentos que ele provoca sejam meios de redenção de almas e pecadores. A sua grande arma é a mentira. A dissimulação e a mentira são os meios dos quais não poderia prescindir e constituem toda a sua tática de combate. Já Nosso Senhor o chamava de pai da mentira. Porém, a mentira mais eficaz é a que é a quase verdade. O joio é uma planta muito parecida com o trigo, quando o caule e a espiga estão ainda muito macios. O demônio semeará continuamente o caminho da igreja com meias verdades, que são mentiras inteiras. As heresias são um exemplo disso. Se afirmam algumas verdades, mas se negam alguns pontos doutrinais decisivos para que a verdade siga sendo verdade. O Salvador semeou a verdade, e desta verdade semeada brota o trigo, as almas santas, pois toda a vida da graça se baseia na verdade revelada, se apoia na verdade sobre Deus, sua majestade, suas perfeições infinitas, seus direitos. Se apoia na verdade sobre o homem, sua condição de criatura, suas obrigações para com Deus, sua dependência de cada momento para com Ele. Se apoia na verdade sobre o mundo, a sociedade, procedente de Deus, a igreja instituída por Cristo, ambas obrigadas a reconhecer a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo sobre toda a realidade criada. O demônio semeia mentira, e desta maneira brota o joio dos ímpios, da mentira sobre Deus a quem se nega, ou a quem se confunde com as criaturas, ou a quem se falsifica com divindades inventadas, múltiplas, viciosas, ou a quem se nega o direito de reinar sobre as criaturas. Da mentira sobre o homem, cuja independência de Deus se proclama, cujos direitos são estabelecidos como lei suprema, e da mentira sobre todo o mundo real. É incrível até que ponto o mundo moderno vive da mentira. Mentira é o modo de pensar do mundo moderno, que toma como única realidade a daqui de baixo, negando ou esquecendo a eternidade. Para divulgar essas mentiras, o demônio se vale de tudo, de pessoas, de instituições, de correntes, de pensamento, de dinheiro, de poder, de fama, de meios técnicos. Em conclusão, de tudo isso se segue que sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Como resistir? Como dizia São Pedro, resisti-lhe fortes na fé. Isto é, na verdade, na graça semeada por nosso Salvador. Devemos nos atentar ao ensinamento da Igreja, que não pode mudar e desmascarar vigorosamente todos os enganos da civilização moderna. Devemos cuidar de nossas relações com Deus, recebendo frequentemente os sacramentos, cuidando e protegendo a vida da graça, difundindo ao nosso redor, aos nossos filhos, às nossas amizades. Sobretudo, devemos nos submeter a Deus pelo cumprimento perfeito de sua santíssima vontade. Tenhamos em conta que cada uma de nossas almas é um campo, em que ao lado da graça divina há também sementes do pecado, que devemos combater. Nossas ignorâncias, nossos defeitos e vícios, quem por eles se deixa dominar, joio é e já sabe o que o espera. Quem luta contra eles, apoiando-se na fé e na graça, trigo é e sabe também o que será de sua vida. Peçamos à Santíssima Virgem, a essa Ruth divina, a essa semeadora de Deus,
que ela mesma passe por nossos campos, que ela mesma tire de nós toda a erva, e toda a erva daninha se recolha e nos conserve no bom trigo.